muito boa noite. Está começando mais um Kefas Entrevista. A você que está nos acompanhando, o nosso muito obrigada. Obrigada por abrir as portas do seu lar para nos receber. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, nós estamos no Instagram, Facebook, YouTube. Siga, comente, interaja conosco e compartilhe o nosso conteúdo. Desta forma, você ajuda a TV Kefas a chegar cada vez mais longe. E você também pode fazer isso se tornando um colaborador do Instituto de Missionários Leigos. Assim, você continua ajudando a nossa TV Kefas e outras diversas obras de evangelização. O Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março. Esta data tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da água para a vida humana e para o planeta de forma geral. Além do uso responsável e sobre o valor da conscientização individual para garantir um futuro sustentável, hoje nós iremos explorar os desafios apresentados em relação à água, bem como as soluções e inovações que estão sendo desenvolvidas para lidar com esses problemas. Além disso, vamos discutir o papel das empresas e das políticas públicas na conservação desse recurso. Para falarmos desse tema, estamos recebendo no Kefas Entrevista o Alexandre Silva Vieira, que é engenheiro agrônomo e professor adjunto da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Ele é responsável por ministrar aula nos cursos de Engenharia Hídrica e Civil, além de ser professor no mestrado em Tecnologia, Ambiente e Sociedade e no mestrado do curso Biocombustíveis. Muito obrigada pela presença, por estar aqui conosco. É um prazer te receber. Bom, o prazer é todo meu. Estamos à disposição aqui. Que bom! E vamos lá, Alexandre, explica pra gente, começa explicando nessa data tão importante, o porquê é fundamental ter uma data que lembre para nós a importância da água. A data é uma questão simbólica. Né? Na realidade, não vai ser com um dia que se vai se fazer conscientização da água, mas é aquele dia para a gente poder começar um trabalho. Né? As pessoas que não têm essa consciência, esse dia 22 de março é o dia que, olha, você tem que se preocupar com a água, não hoje, só hoje, mas daqui para frente, né? Ter essa consciência. Então é uma consciência coletiva, essas datas para marcar esses momentos, né? Eles são importantes por isso. Porque muita gente questiona, né? Puxa, mas só um dia só para comemorar, mas a ideia principal é essa, que se marque aquele dia e que a partir daí essa pessoa tome consciência para os próximos dias com relação à água. E quais os principais desafios encontrados aí em questão do cuidado da água no nosso mundo, no nosso meio ambiente? O desafio é muito grande, né? Temos que avaliar o seguinte, a população mundial, ela cresce, né? Ela continua crescendo, a demanda por recursos hídricos também continua crescendo, não só para consumo humano, mas também para a irrigação, a indústria, a mineração. E o que acontece? Essa demanda de água disponível ela tem reduzido no planeta. Não que a água esteja desaparecendo do planeta, não é isso. A água ela não sai do planeta, ela está aqui no planeta. Então, tem-se a falsa ideia de que não, tem água sempre. Não, não é bem assim. A questão é o ciclo hidrológico. Nós estamos alterando esses modelos hoje, né, por conta do excesso de demandas, por conta da exploração ambiental, e isso está acarretando, trazendo uma série de transtornos, né, para a vida, para a nossa vida, nosso dia a dia, para o cidadão e também para os empreendimentos que são geradores e muito utilizadores desse recurso. E a gente não pode falar sobre água e deixar de comentar sobre o nosso Rio Doce, o Rio Doce de Governador Valadares. Conta pra gente como a poluição afetou a vida da população valadarense e também do nosso rio. A poluição do Rio Doce ela vem afetando a população há muito tempo, né? O processo de exploração na bacia ele é muito antigo. Ele vem, demanda desde a década de 50, 40, 50, com a exploração da madeira aqui na região. E a partir daí veio a mineração, veio a industrialização, como nós conhecemos ali na região Vale do Aço,
né? Temos as siderúrgicas, temos empresas, grandes empresas, uma grande empresa de celulose, fora outras indústrias. Então, assim, a demanda de água foi muito grande, as cidades cresceram muito em função desse crescimento econômico da região, tá? E aí esse crescimento das cidades não foi acompanhado por uma melhoria da qualidade do tratamento da água do rio. Então, o que aconteceu ao longo do tempo, a água ela foi perdendo a sua qualidade, não apenas a qualidade, né, mas também a quantidade. A vazão do rio ela tem diminuído muito e a própria qualidade em si, não só pela poluição causada pelo esgoto doméstico, mas também pela mineração, pela industrialização. Então, o trabalho que nós temos que fazer hoje aqui na bacia, por conta desse processo, realmente é muito grande. E o Valadarense, ele, nos últimos anos, eu diria até na última década, que foi a mais crítica para a gente, em vários aspectos, ele tem sentido na pele mesmo esse problema. E por falar em sentir na pele, nós podemos observar que as condições climáticas, elas têm alterado. Às vezes a gente sente ali um calor a mais, aí quando pensa que não está chovendo. Isso tem algo a ver ali com a condição da nossa água? Tem. Na realidade, isso interfere na água, né? Tanto no fator, principalmente no fator quantidade. O fator qualidade, ele demanda mais das nossas atividades diretas aqui. Mas com relação ao fator quantidade, o que acontece? Quando nós falamos de aquecimento global, né, alteração de regime hidrológico, das chuvas, tem aquela ideia global, que se discute, né, nas reuniões das COPs, mas os efeitos, as ações, elas são muito locais. Então, para se ter uma ideia, aqui na região do Vale do Rio Doce, na região de Valadares, né, aqui no Médio Rio Doce, nós fizemos um estudo, algum tempo atrás, sobre os dados climatológicos da região. Tá? Pegamos os dados da Estação Climatológica Oficial, do Instituto Nacional de Meteorologia, e fizemos uma previsão de 35 anos, para ver como é que estaria o comportamento desses eventos. Então, o que nós percebemos na região aqui? Quantidade de chuvas diminuindo, temperatura máxima aumentando e umidade relativa do ar diminuindo. Então, tudo isso está indicando o quê? Um clima de deserto, uma desertificação. Então, não podemos mistificar, imaginar o deserto como o deserto do Saara, não é só areia, não. Né? É uma mudança climática que acontece em que o regime hidrológico ele reduz e a umidade relativa também ela cai muito. Então, vira o que nós chamamos de clima de deserto, muito comum em parte da região nordestina. Né? Então, assim, nós estamos hoje caracterizado mais ou menos dentro desse enquadramento, quase que uma pré-desertificação. Agora, isso é decorrência de quê? Das atividades que vêm acontecendo a longo prazo, principalmente o desmatamento. Porque com as plantas que nós vamos ter o ciclo hidrológico e no ciclo hidrológico alimentando o rio, tanto no fator quantidade quanto no fator qualidade. Ou seja, a gente realmente precisa se atentar e cuidar do que é nosso, porque é nosso e faz um bem como um todo. Alexandre, a gente vai para um breve intervalo, mas não saiam daí que na volta ainda tem muito bate-papo. Quem tem fome, tem pressa. A fome não espera. A fome não tem hora, lugar ou idade. A Diocese de Valadares convida você para participar da campanha da solidariedade. Ajude-nos a saciar a fome de centenas de famílias da nossa comunidade. Doações de cestas básicas em todas as secretarias paroquiais. Colabore por uma causa de amor. Uma realização da Diocese de Valadares. Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o Padre Luiz Carlos e eu tenho um convite muito especial para você aqui na TV Kefas. Todos os dias nós estamos conduzindo a novena do Bom Pastor. Vai ao ar às 18 horas e 30 minutos. Esta mesma novena também vai ao ar às 8 horas da manhã pela Rádio Mundo Melhor. Participe conosco com fidelidade todos os dias a novena do Bom Pastor. Eu aguardo por você. Fique bem, fique na paz.
Estamos de volta com o nosso Quer Fazer Entrevista. E hoje nós estamos recebendo o Alexandre Silva Vieira, engenheiro agrônomo. Nós estamos falando sobre a importância e a conscientização da água. Alexandre, qual é o papel das empresas na conservação e no uso responsável da água? Bom, as empresas, né, se nós avaliarmos o contexto de consumo de água, as empresas elas não estão em primeiro lugar de consumo de água, não. Geralmente, a agricultura é o que mais consome, né? Mas as empresas são aquelas que utilizam a água do ambiente e que têm maior retorno econômico do processo. Então, cabe a elas, então, já que elas estão gerando riqueza em função do uso da água, né, também preservar essa água. Então, hoje existe uma cobrança muito grande em cima das empresas, né, principalmente com relação ao tratamento dessa água, da água residuária do processo, antes de devolver essa água para o Rio Doce, e também nós temos o processo da reutilização da água dentro da própria indústria. Tá? Então, há várias indústrias, principalmente aqui na bacia do Rio Doce, por conta da cobrança do uso da água, porque nós já temos um comitê de bacia implementado e cobrando pelo uso da água aqui na bacia, então muitas empresas tiveram que investir em tecnologia para aumentar a sua taxa de reuso. Então, todo mundo ganha, né? Quando você faz um reuso, o ambiente ganha. Por quê? Porque a empresa ela capta menos água do rio e despeja menos resíduos, né? Líquidos tratados, obviamente, no rio. Então, ela melhora o seu produto de reciclagem. A qualidade da água do rio melhora, mantendo o seu nível mais elevado, né? E também trazendo tecnologia para o sistema, porque muitas tecnologias que estão implementadas em algumas indústrias podem ser utilizadas, por exemplo, por municípios, né, para tratar também a sua água, o seu esgoto, antes de despejar no rio. E não despejar o esgoto bruto, que compromete muito a qualidade da água. É uma força-tarefa mesmo, né? E referente às políticas públicas, como elas podem aí ajudar a garantir uma água potável para todos? A questão da água potável para a população é uma obrigação, né, do Estado e dos municípios. Né? Está na lei. E a melhoria da qualidade da água do rio, porque nós temos alguns sistemas interessantes, né? Se comenta muito que o Brasil tem um dos melhores sistemas de tratamento de água do mundo, né? Nós somos referências em relação a isso. Água para potabilidade, para abastecer a população. Mas por quê? Porque nós temos uma das piores águas para serem tratadas do mundo, né? Nós pegamos uma água muito ruim para tornar uma água potável. E seria muito mais interessante você ter uma água no rio de qualidade para melhorar a eficiência desse tratamento. Eu não preciso aplicar várias substâncias químicas na água para poder purificar essa água. Se a água já vier pura do rio, o tratamento melhora significativamente. O custo diminui, a quantidade de substâncias químicas diminui. Então, a primeira política pública interessante seria com relação a quê? A preservação dos mananciais hídricos. É a primeira. Segunda importante, tratamento de esgoto. Isso é fundamental, desde a cidade pequenininha de 10 mil habitantes até a maior de 300, como é a cidade do Governador Valadares. Nós temos que tratar porque compromete a qualidade da água do rio. Então, nós estamos falando desse comprometimento, um comprometimento físico, químico e biológico da água, a ponto de as pessoas não poderem tomar um banho no Rio Doce, próximo a Governador Valadares, por conta da qualidade da água, com risco de contaminação biológica, coliformes fecais, por exemplo, né? Então, assim, as políticas públicas que já existem, que são bem consolidadas, deveria-se ter uma cobrança maior em cima delas, né? Com relação a tratamento de esgoto, recuperação de áreas degradadas, com relação ao dono da propriedade, cobrança pela área de proteção permanente, pela reserva legal, por essas preservações, porque é dali que vem a nossa água, né? Então, as políticas elas são bem amplas, né? São bastante extensas, que não são apenas de responsabilidade do Estado, do município ou da União, mas também do cidadão, né? Que tem que preservar para poder manter a qualidade da água. E um rio tão bonito, né? Todo mundo no calor de Valadares iria adorar poder ali ter momentos de
de lazer. Seria perfeito. Exatamente. E por falarmos, né, em todo esse translado que a gente tem que fazer, toda essa movimentação para que essa água fique apta a ser tomada, tem novas tecnologias chegando, novos estudos? Tem, a tecnologia, ela existe, né? As tecnologias já existem. Então, hoje, por exemplo, nós conseguimos, já existe tecnologia para se tratar esgoto e tornar esse esgoto uma água potável para o cidadão consumir sem qualquer risco. Só que seria mais interessante desenvolver uma tecnologia para tratar cada vez melhor uma água de pior qualidade ou melhorar a qualidade da água a ser tratada, né? Então, é um viés, é o que a gente fala, né? O brasileiro, você trata o sintoma da doença, mas não trata a causa da doença, né? Então, a gente procura aprimorar o sistema de tratamento, mas não procura melhorar a qualidade da água que está sendo produzida, a redução da contaminação dessa água, né? Então, é um viés que a gente trabalha hoje, e aí foi o que eu falei, por isso que todo mundo fala, o Brasil tem um sistema muito bom de tratamento de água. Tem, né? Nós passamos por um aperto aqui muito grande em 2015, né? Onde se usou a tecnologia de tratamento com casca de acácia negra, que é excepcional, é um sistema fantástico para tratar água, mas a pergunta é isso que eu quero? Eu quero uma água de qualidade na minha casa, óbvio. Mas vindo de que tipo de água, de que fonte de recurso hídrico está vindo? Será que eu tenho que usar mais substância química para poder tratar essa água? Como aconteceu em 2009, quando tivemos florescimento de cianobactéria, em que foi proposto o uso, inclusive, de ácido clorídrico para poder tratar a água, para poder ser consumida. Então, é um problema realmente para ser discutido aqui no Brasil e aqui na Bacia do Rio Doce. Fica aí muitos questionamentos, muitos pensamentos, mas nós iremos para um breve intervalo. Não saia daí que a gente já volta. A campanha do Bom Pastor é a ação permanente do Instituto de Missionários Leigos para manter a TV Kefas e as suas outras obras de evangelização. Faça parte dessa campanha, é simples e fácil. Basta você se tornar nosso colaborador. É com a sua ajuda que podemos cumprir a nossa missão. Precisamos de 500 colaboradores que contribuam mensalmente com pelo menos R$200, 1.000 colaboradores que possam doar pelo menos R$100, 2.000 colaboradores que nos ajudem com pelo menos R$50 e 5.000 colaboradores que façam uma doação de pelo menos R$30. Por favor, contribua conosco e reze por nós. Que o Bom Pastor abençoe você e a sua família. Doar sangue é um ato de solidariedade. Cada doação pode salvar até 4 pessoas. É preciso criar o hábito de doar. Para fazer a doação é necessário levar documento de identidade com foto, estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, não estar em jejum, não comer alimentos gordurosos, não fumar antes da doação e não tomar bebida alcoólica. Doar sangue é salvar vidas. Estamos de volta com o nosso Kefas Entrevista. E se você ainda não é um colaborador do Instituto de Missionários Leigos, basta entrar em contato conosco através das nossas redes sociais e a nossa equipe irá explicar tudo para vocês. Desta forma, você continua ajudando a nossa TV Kefas e a outras diversas obras de evangelização. E hoje no Kefas Entrevista, nós estamos recebendo o engenheiro agrônomo Alexandre Silvio. Alexandre, conta pra gente se existe algo que a população possa fazer, quais cuidados básicos a gente pode ter ali no dia a dia para ajudar a preservar a saúde da nossa água. Em relação à população, né, primeiro passo que ela tem que fazer, e aí seria de forma coletiva,
é a cobrança, né, dos nossos líderes políticos com relação à própria qualidade da água, né? Então, fazer manifestos, movimentos, junto a estruturas específicas que realmente têm autonomia para tomar providência, né? Então, Valadares, por exemplo, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, né? O Estado, o governador, né? Nós temos lá a Assembleia Legislativa. Então, assim, cobrança junto a estruturas, órgãos, né? e políticos que realmente têm aquele poder de mudar, de encaminhar determinados processos. Isso é muito importante. Agora, como cidadão individual, né, em casa, é importante o seguinte, reutilizar a água na medida do possível. Né? Então, por exemplo, vai lavar o seu quintal, vai regar plantas, né? Você tem a água da máquina de lavar, às vezes 3 enxágues. O primeiro sai com muito sabão, tudo bem, serve só para lavar o quintal. Mas o segundo enxágue e o terceiro enxágue, você já pode utilizar, por exemplo, para regar o seu canteiro, suas plantas, né? Era muito comum, né? Graças a Deus diminuiu bastante, né? Isso até na minha época era muito comum, as pessoas varrerem a calçada com a mangueira de água. Né? Então, em vez de varrer com a vassoura, né, empurrar a folhinha, juntar, coletar, não. Varria com água, com a mangueira. Absurdo, né? Água potável, água que está chegando na sua torneira, potável para se beber, para você tomar banho, você está usando para varrer folhinhas. Né? Outra questão, utilizar sistemas inteligentes, torneiras inteligentes, né? Torneiras que tem sistemas que a água é aerada, então dá a impressão que está saindo muita água, né? Mas na realidade está economizando quase 80% da água que sai ali. Torneiras, os próprios vasos sanitários, né, que tem as caixas acopladas, muitas dessas caixas, elas consomem aí de 2 a 4 litros no máximo, né, por cada batida ali, né, por cada sifonada que se dá no tanque. Enquanto aqueles de cano, os sifões de cano, aquilo ali chega a cair 12, 15 litros de água de uma única vez. Então, são coisas que o cidadão ele pode adequar à casa dele, além, é claro, da economia de água. Né? Vai escovar o dente, fecha a torneira, né? Toma banho, limita o tempo do banho, isso é muito importante. Isso tudo ajuda em toda a cadeia, né? Tanto na cadeia do consumo de água, reduzindo a pressão na estação de tratamento, e também na própria liberação de esgoto, né? Dos resíduos do esgoto dele no final. São pequenas coisas que podem fazer toda uma diferença. Exato. Fala pra gente quais que é o impacto da poluição da água na saúde do ser humano e também no meio ambiente. Muito grande, né? Vamos começar com a saúde humana, né? Que é mais interessante. Então, por exemplo, indústrias ou mineração. Vou pegar os dois casos, né? Se não tiver um controle do processo de emissão de material de residual no rio, eles, por exemplo, a dinâmica de liberação de metais pesados acontece. Ela é grande, ela não é pequena. Na agricultura, né, tem que ter um controle bem do uso da água de irrigação, porque senão o material, os agrotóxicos vão para a água também, e muitos deles também não degradam. Tá? E observar sempre a seguinte questão: o nosso sistema de tratamento, ele não elimina metais pesados, nem elimina agrotóxicos da água. Isso é um grande perigo. Né? Então, determinados contaminantes, como nós tivemos aqui em Valadares até pouco tempo, que vazou, não sei se descobriram a fonte, mas é um vazamento de cromo. Cromo é um metal pesado, que o sistema de tratamento não tira. Né? E a avaliação do modelo da Anvisa fala que, se tiver nível de metais pesados na água elevados, não pode ser utilizado para abastecimento público. Né? Então, nós ficamos muito sujeitos a isso. E, com relação a nós mesmos, a poluição orgânica, nós temos coliformes, nós temos uma série de doenças, de vermes, verminoses, que são vinculadas via água. Aqui na região do Vale do Rio Doce, é uma das regiões mais endêmicas, por exemplo, de xistose, né? A esquistossomose, né? Que é uma doença vinculada a caramujo que está associada a recurso hídrico. Né? Então, assim, nós temos um modelo hoje
né, um risco de contaminação das pessoas muito grande. É claro que na cidade isso acaba ficando muito reduzido porque nós só consumimos a água potável, né, a água que chega da torneira, mas geralmente no interior, na roça, que o cara tem contato direto com a água, o risco realmente é muito grande. E para a gente na cidade, o risco maior, se não for detectado, no caso metais pesados, né, que é um problema que pode chegar sim à torneira do cidadão, porque é um tipo de análise que não é feito com muita frequência nas estações de tratamento de água, nas ETAs, né? Então, qualquer incidente ele pode passar desapercebido sim pelo sistema. Então, realmente é um risco muito grande. Afeta todo. Todo mundo. Toda uma cadeia. E qual é o papel da nossa população na preservação e recuperação do Rio Doce? A população, ela é basicamente a cobrança, né? E é importante para a população, vamos tomar consciência do seguinte, né? Veio o acidente lá de 2015 da Samarco, comprometeu a qualidade da água do Rio Doce, comprometeu o leito do Rio Doce, mas com o passar do tempo, né, já passamos aí praticamente 8 anos, vai fazer agora 8 anos, né, dessa tragédia que aconteceu. Então, assim, todo mundo me pergunta, professor, como é que está a qualidade da água do Rio? Eu falo, a água está boa. Puxa, mas o material que ainda está... Tem material no Rio, tem, mas quando pergunta da água, ela está boa. Tá? Aí a nossa SAI aqui vai lá e capta a água, faz o tratamento. Lembrando, a água de Valadares é uma das águas mais vigiadas do Brasil, fiscalizadas, então a água que chega à sua casa, pode ter certeza que ela tem muito mais garantia por conta da fiscalização do que uma água da cidade de Teófilo, por exemplo. Porque aqui, por conta da tragédia de 2015, realmente o Ministério Público, outros órgãos, fica todo mundo de olho na qualidade da água de Valadares. Mas mesmo assim a população ainda fica receosa. E com razão. O medo não é infundado, né? Aí o que acontece? Um rio do porte do Rio Doce, que é o principal rio da bacia, que me dá uma vazão aqui de mais de 1.000 litros de água por segundo. Não, 1.000 litros não, desculpa. 1.000 metros cúbicos de água por segundo. A gente tem que fazer o quê? Captação de água alternativa. Né? Captar água do rio Corrente Grande, que está a 30 quilômetros daqui da região. Claro, foi uma obra importante, né? Que ajudou na questão da população, dessa ansiedade que a população vivia com relação a consumir a água do Rio Doce, mas olha que absurda a situação. A gente mora do lado do maior rio da bacia e eu tenho que buscar água a 30 quilômetros de distância, porque a água do rio corrente é de melhor qualidade que a nossa água aqui. Então, assim, são alguns paradoxos que nós vivemos aqui, que é importante a população saber, ela tem que ter consciência disso. Né? Tudo bem, politicamente é uma obra, né? A gente faz aquela festa, agora tem água e tal, mas é certo isso? Eu tenho que buscar água a 30 quilômetros, sabendo que eu tenho o principal rio do meu lado aqui de casa. Então, assim, aí de novo entra a questão da cobrança da população. Eu acho que o papel dela é um papel de pressão, é um papel de cobrança por exigir melhorias, exigir qualidade, tá? De quem polui, seja a cidade, ou seja, temos que cobrar, a gente não cobra. Né? Eu não vou dizer que a cobrança, a coisa aconteceria de forma imediata. Por exemplo, estação de tratamento de esgoto, que nós iniciamos um processo há uns 10, 12 anos atrás, está parado até hoje. Né? Então, se houvesse meu modo de ver, uma cobrança maior por parte da população, seria interessante dentro desse sistema. Acho que a população, a gente acaba discutindo hoje em dia muito política, né? Fica aquela divergência ideológica, e a gente esquece do principal, que é uma das questões, é a questão da qualidade da nossa água. Alexandre, nós estamos chegando ao final do nosso Quer Fazer Entrevista, mas eu gostaria de te agradecer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por compartilhar conosco o seu conhecimento e volte sempre. Muito obrigado, prazer é todo meu estar aqui com você, com seus espectadores, e até a nossa próxima oportunidade. Obrigada. E a você de casa, o nosso muito obrigada. Obrigada pela companhia de sempre, mas continue acompanhando a programação da nossa TV Quefas, a TV do Bom Pastor. Até breve.